Você sabia que só 8% da nossa agricultura é irrigada? E outra informação importantíssima que eu fiquei sabendo há pouco. Somente 12% do nosso café é irrigado de uma área que representa 30% da produção nacional de café. Mas calma que eu vou te dar mais detalhes sobre isso, porque o nosso convidado é expert nesse assunto. Hoje nós vamos falar sobre irrigação, tubo, conexão, aspersor, enfim, tudo quanto é tecnologia que envolve a agricultura irrigada. Para isso, né, lógico, a gente chama aqui pessoas altamente qualificadas e preparadas para falar sobre o assunto. Nosso convidado de hoje, ele é gerente comercial da Duro PVC, que é a indústria de tubos e conexões, e é uma empresa que está no mercado nacional há 30 anos e possui 2 fábricas, sendo uma em Aparecida de Goiânia, pertinho aqui, e outra em Linhares, lá no Espírito Santo, que é a terra do café, que nós vamos trazer mais detalhes. A linha de irrigação da Duro PVC oferece tubos que trazem soluções inovadoras para instalar sistemas e produtos que garantem armazenamento, condução e distribuição corretos e eficazes, sempre pensando na sustentabilidade e no uso racional da água. Nosso convidado é o Luca Gil. Seja bem-vindo, Luca. Valeu, Pedrão. Primeiro privilégio estar aqui, né? Eu que acompanho de longe aí pelas redes, você, o Geraldão, lá pela Love Organics, é muito bacana estar aqui. E fala pessoal, já acalmar a expectativa aí, porque nessa bola toda não, mas a gente tá aí há um tempinho no mercado, né? E eu tô ingressando agora nessa área comercial, rodando bastante o Brasil. Então a gente tá acompanhando um pouquinho do que tá sendo o processo dos plantios, de lavoura de HF, irrigado, café também, né? Que é uma pauta que tá em alta agora pelo preço do café. Então acho que é algo muito bacana pra gente trocar ideia aí hoje. Com certeza, Luca. Mas o Luca é um cara que eu conheci aí pessoalmente aos poucos dias aí, já tinha ouvido falar histórias sobre ele aí, né? O Geraldão aí, já meu sócio lá na Debotina, acho que chegou a fazer um trabalho com ele, né? Fez um trabalho com ele e aí a gente sempre trocou algumas figurinhas aí, mas tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente. Luca, e há quanto tempo que você tá junto na operação lá na Duro PVC? Pois é, cara, sou novo, né? Eu tenho só 19 anos. Mas... Eu acho que você é o convidado mais novo aqui da podcast. Porque 19 anos tem nosso convidado. É o convidado mais novo que a gente já entrevistou aqui, né? Não? Então assim, desde quando eu tô no negócio, é difícil responder essa pergunta, porque nasceu empresa lá, né? de pai, né, cara? Então, desde que eu era criança, nas confraternizações, né? Eu lembro que quando eu comecei mesmo, a agromoto era num prédio, em frente à pecuária ali, e meu trabalho era levar cafezinho pra secretária. Então eu pegava café lá na recepção, era levava... Badeco, cara. Levava até o 3º andar. E o momento, assim, que eu comecei a intensificar de fato o trabalho, eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Foi a época da minha vida que eu comecei a olhar algumas coisas, perceber, né, aquele gás que meu pai tinha, aquela vontade de trabalhar. Eu falei, cara, de onde vem isso? E surgiu essa curiosidade. E eu comecei trabalhando numa rede de lojas nossa, que é a Agromoto. Né? Nisso eu comecei carregando tubo, faturava nota. Meu pai chegava e ficava pé da vida na loja, porque eu ia machucar, moleque, com um tubo de revestimento de poço. Né? Um tubo que pesa 25 quilos, descarregando ele em cima da cabeça e ele agoniado. Mas eu acho que foi isso que me trouxe a consciência do que é a corporação, o que é a empresa, a finalidade do produto. Me fez entender também os processos. Mas teve um momento que eu me apaixonei pelo negócio, foi quando eu entrei na área comercial. Interessando aí pela parte do marketing, prospecção de clientes, atendimento também ao produtor no balcão. E aí, cara, eu falei, é nesse lugar aqui que eu quero estar. Eu tava cursando engenharia de produção na época, larguei o curso e aí passei a fazer gestão comercial, que é o curso que eu ainda tô formando hoje. O pessoal de casa acha que eu sou formado, ainda não. Eu formo esse ano em gestão comercial. E aí, cara, eu comecei a olhar a empresa e falar, eu acho que esse lugar aqui tem muito e muito a progredir. E nisso, o meu trabalho tem sido viajar com os representantes, né, e visitar os nossos clientes, que são revendas. A Duro não atende produtores direto. Isso, vamos só para a gente contextualizar para o pessoal entender aqui a logística. Então tem a Agromoto, isso, que é a loja. Isso, a Agromoto é uma rede de lojas. Ela distribui todos os materiais da Duro, mas ela também revende outros produtos. Parceiros. É uma figura de linguagem que eu gosto de usar, que é bem simples. O Flamboyant, quem é de Goiânia sabe. Tem a loja da Nike ali, que é focada nos produtos da Nike. E essa é a Duro, nas devidas proporções. E tem a Centauro ali, que é a loja da galera, que tem
tudo que for acessório para esporte, essa é a Agromoto. Então, irrigação, acessório em geral, é lá. Entendi. Foco no produto, revenda, distribuição, aí é a Duro. E aí lá na Agromoto é tubo, conexão, aspersor... Tubo, conexão, aspersor, bomba... Registro, também a gente... Automação, tudo que você precisar, a parte de jardim, irrigação localizada, né, agrícola, pastagem, tudo a gente tem material para fornecer. Tudo, gotejo. Então, a gente é bem completo nesse mix da Agromoto. E aí a Duro é a indústria de tubo e conexão. Isso. A Duro, ela fabrica tubos e conexões de PVC. Os tubos são de 20 a 150 milímetros, né? Pressão nominal até 150 MCA. Caramba. Então, desculpa. 15 metros coluna de água, né? É PN 150, né? Pressão nominal PN 150. Desculpa. E o foco mesmo é a Duro. O meu foco é total na Duro. A gente tem os gestores das lojas, inclusive também tem os parceiros técnicos nossos, que não é da nossa empresa, não tem nada amarrado, como é que eu vou te explicar, fiscalmente com a Agromoto, mas é o Pedrão e o Henrique, lá da Hydrip, que abriram a empresa dentro da estrutura da Agromoto e ajudam a gente na parte técnica. Então, sempre que a gente tem demanda de projeto, passa para eles demandam de material, passa pra gente, a gente consegue dar esse suporte aí pro produtor, cara. Tá, e aí, como é que seu pai que começou a Duro PVC e a Agromoto, qual que veio primeiro? Cara, foi assim, primeiro foi a Agromoto. A Agromoto começou em 1960, chamava Agropec, foi pelo meu avô. Meu avô inicialmente era focado no material para garimpo, ele vendia bomba, motor e tinha a febre do ouro lá no Pará, né, em Redenção. E naquele momento ali ele viu a oportunidade, encheu a carroceria da caminhonete de bomba e motor e subiu para lá. Quando ele chega lá, ele vê o Luiz Hall, né, que é o dono da casa do Pica-Pau, vendendo motor que não acaba mais. E aí ele olhou aquela oportunidade, agarrou no negócio e começou a estruturar. E aí algum tempo depois de ter feito um patrimônio bacana lá com garimpo, ele voltou para Goiás e intensificou o trabalho na loja. Meu avô é daqui. Não, na verdade meu avô é mineiro. Meu avô nasceu em Belo Horizonte, morou lá até os 18 anos, veio para Anápolis. E ele tá vivo ainda? Meu avô tá vivão, vivaço. Inclusive é quem me inspira, quem me dá essa energia para trabalhar, me incentiva. Então eu e ele, a gente tem uma relação assim muito, muito íntima mesmo. Sempre que eu posso, vou pra fazenda com ele também. Que hoje ele não toca mais nada da empresa, mas tem a fazenda. Tá curtindo a vida agora. Curtindo, lavoura, gosta de mexer com os boizinhos dele. Boa. Então é essa a tocada dele hoje. Mas voltando na caminhada dele, com 18 anos ele veio pra cá, começou a ajudar o irmão. Voltando mais ainda, né? Com 18 anos ele foi pra Anápolis, começou a ajudar o irmão com material veterinário, vendia material veterinário. Foi escalando, chegou nessa época do garimpo, estruturou, voltou e aí abriu a Agropec, que nasceu em 1960. E lá ele começou a implementar material agropecuário em geral. Então, tudo que você precisava para jardim, para o campo, você encontrava lá na Agropec. E aí ele viu que irrigação era algo que estava crescendo muito e na época era coisa horrorosa, um arcaico assim. Pensa num... Pré-histórico, cara. E eu não consigo nem te explicar como é que as coisas eram antigamente. Igual o professor José Alves fala, não era irrigação, era molhação. É molhação, cara, molhação. E você e o professor José Alves, que são técnicos, sabem muito bem o quanto que o negócio vem evoluindo. Mas meu avô sempre teve essa paixão, né? Pela irrigação, pela agricultura. E, cara, ele enxergou ali na loja dele um volume absurdo de tudo que ele comprava, né? Não vou falar o nome, mas você sabe. Eu vou falar, é a Tigre, não tem segredo pra ninguém. Ele comprava um volume absurdo da Tigre. E a gente foi o maior cliente Tigre no estado de Goiás. Durante essa época aí de 1960 até a abertura da Duro. E aí surgiu um estalo na cabeça do meu avô. Falou, e se eu começar a fabricar tudo? Por que eu tô comprando essa porra, né? Por que eu tô comprando esse trem, cara? Por que eu tô comprando isso? Mas eu vou te falar, Pedrão. Se ele tivesse feito uma conta de padeiro no papel, ele não tinha comprado essa máquina, cara. Foi um sonho mesmo. Foi um negócio que Deus colocou no coração dele. E ele foi muito intenso na decisão dele. Foi muito enérgico. Meu avô sempre foi um cara muito decidido. Firme nas posições que ele deu. E o único patrimônio que ele tinha de valor mesmo era um prédio em Palmas. Ele pegou e falou, vou investir todo o meu coração, minha energia e meu recurso nesse negócio. Pegou, vendeu o prédio, comprou a área de Aparecida, que hoje é a Duro, e foi pra China com meu pai olhar uma extrusora pra fazer tubo, cara. Que massa. E meu pai tinha 20, 21 anos na época.
Hoje a Duro, você ainda não teve a oportunidade de ir lá, espero que Eu vou lá em breve daqui você uns dias. esteja lá, daqui um dia nós vamos estar lá. Você vai ver todo o chão de bloquete, toda a estrutura de galpão. Nós temos 50 mil metros de área lá, é muita coisa. Mas meu pai, às vezes ele para, a gente tá caminhando na indústria, ele para assim e fala, eu lembro de estar num atoleiro aqui, eu trazia minha caminhonete aqui, ela atolava, porque o chão era barro. E debaixo de um galpãozinho muito pequeno, a gente tinha que processar todo o material. Então, ao mesmo tempo que existe um conforto, né, sobre quem tá vindo aí na nova geração, eu tenho muitos amigos que estão assumindo aí os negócios da família, o Thiagão é um exemplo deles. Tem essa leveza de já ter o recurso, mas tem uma responsabilidade ainda maior de potencializar o negócio, né? Então, eu tô enxergando agora as novas oportunidades, né? Eu tô enxergando agora o que de fato é o mercado rodando, mas, cara, eu devo tudo isso ao meu pai, meu avô, que foram quem realmente me ensinaram a gostar do trabalho. Aí a máquina chegou da China, vocês foram lá comprar a máquina na China e aí começou a Duro. Cara, comprou a máquina da China, daí pra frente, meu pai nem consegue me contar direito, porque foi só dor de cabeça, cara. Mas ele consegue explicar que hoje tá lá a fábrica, né? A gente já trabalhou com tubo de fofô uma época, a gente continuou essa operação. Tubo o quê? Tubo de fofô, que são os tubos que utiliza no pivô central. Né? Então, são aqueles tubos que tem anel de junta integrada. E muita coisa aconteceu, a gente focou no predial bastante uma época, mas a gente tá vendo a tendência que o Brasil tem a investir cada vez mais em irrigação. Então, a gente destinou toda a operação nossa para irrigação. Né? E nisso veio a indústria de Linhares também. Isso, aí que eu ia te perguntar, onde que entrou Linhares? Onde entrou Linhares? O CD de Linhares, ele iniciou 15 anos atrás. São 15 anos do espaço, né? Mas são 8 anos que é indústria. E a gente viu ali a oportunidade em cima do café, que é o que hoje tá bombando em toda rede social, jornal, onde você liga é café. E o Espírito Santo, proporcionalmente, é o maior produtor de café do Brasil. Tá? Quando você vai para São Paulo, Minas, óbvio, você vai ter uma quantidade maior produzida, um volume maior. Mas quando você fala, cara, de proporcionalidade entre a produção e a área do estado, o Espírito Santo ele desponta, assim, de uma maneira exponencial. Tá, por quê? Porque tem área reta? Nada disso. Tem área plana? Nada disso. Lá, você vê um morro aqui em Goiás, que você olha e fala, não dá pra eu subir isso aqui a pé. Os caras amarram a corda em cima do morro e desce colhendo café, cara. Planta na espingarda e colhe no facão. Cara, desse jeito. Machado. É um negócio insano. Eles plantam, assim, onde você olhar e falar, aqui é improdutivo, impossível. Os caras plantam. Acho que eu já vi uns vídeos do povo colhendo e rolando. Cara, jogando assim, o saco assim. Desse jeito, é um absurdo. E lá no Espírito Santo, eu tava falando com um representante, e ele me falou a seguinte frase. O Brasil não é um país, é um continente, cara. Porque onde você chega, beleza, tá numa extremidade aqui, tá em outra, é uma cultura, assim, totalmente diferente. E no Espírito Santo parece que é o país do café. Se lá fosse um país, seria o país do café. Porque onde você chega, o pessoal só sabe falar de café. Só sabe falar do preço do café. Só sabe falar o quanto tá difícil a mão de obra no café. Então, assim, lá é imersão total. Quem não gosta, aprende a gostar, cara. Agora eles devem estar rindo de orelha a orelha, né? De orelha a orelha. Quando você chega lá, é produtor de Hilux nova, de Ranger nova. 3 mil a saca. Cara, eu 3 olhei mil ontem. a saca. E lá, o predominante é o Conilon, né? Porque ele é um café que é para ser plantado até 600 metros de altitude. E lá é justamente essa faixa que deixa mais propício o plantio dessa raça do café. E quando você olha para a proporção, igual você falou, do que você tem de área irrigada de café no Brasil e o que você tem de produção, cara, é uma discrepância absurda. Imagina, os 12%, igual você falou no início, representam os 30% que o país inteiro produz. Então, o que isso quer dizer? Se a gente tivesse aí pelo menos uns 20, cara, a produção já ia estar em outro patamar. E eu tava até refletindo nisso quando tava vindo para cá. Se a gente tivesse mais áreas irrigadas no Brasil de café, a gente não teria o café expresso, né? Porque teria mais oferta, demanda, né? Teria oferta. O Pedrão, inclusive, fez um vídeo, né, explicando um pouquinho desse cenário lá na China, né? O pessoal tá migrando do chá pro café. Então imagina, a população ali é gigantesca, cara. A concentração é absurda. Então, só nisso já gera um impacto gigantesco.
E o que você acha que é um fator limitante para crescer a área irrigada no país hoje? Não só do café, mas na irrigação no geral. Cara, eu acho que o principal é a cultura. Porque a irrigação é algo necessário. A cultura, quando eu falo, é a mentalidade do produtor. Porque a irrigação, ela hoje tá deixando de ser aquele opcional, aquele aditivo, e tá passando a ser uma substância. Tá passando a ser substancial na produção. Então, quando você começa a colocar no papel o que o cara vai ter de rentabilidade ao investir em irrigação, ele começa a pensar de uma maneira diferente. O Espírito Santo é um estado muito, mas muito bem desenvolvido nesse raciocínio. Lá você tem empresas muito técnicas e os produtores são muito conscientes da necessidade. Isso faz com que seja o estado que mais tem revendas de irrigação focada em café no Brasil. Um outro estado que também se destaca demais é Pernambuco. Ali a região do Vale do São Francisco, eles são um dos maiores exportadores, né, do Brasil de uva, manga. Pra você ter uma ideia, eu estive lá no Pernambuco em setembro. Tem uma rua que tem 20 lojas de irrigação. Quando a gente sai daqui, você abre no Maps, pesquisa irrigação em Petrolina. É tipo a Castelo Branco. Cara, é muito mais que Castelo Branco. Castelo Branco tem 4, 5 lojas de irrigação que são... Não, porque eu digo assim, é como se fosse Castelo Branco da irrigação. Isso, cara. E lá, você tem um dinheiro rolando que, bicho, você começa a olhar e fala, de onde vem isso? É lavoura, é soja, é gado. Não, cara. É uva, é manga, é HF. E HF é o que o pessoal talvez desconhece um pouco, né? Sim. Mas é onde está o maior faturamento por metro quadrado do agro. Por quê? Você não depende de um investimento altíssimo como nas culturas de grão. Você não depende de um esforço, de uma máquina, né? De uma máquina, de um investimento tão alto. Então, são os pequenos produtores, cara. Tipo, o cara planta 1 hectare de uva, velho. E vive de 1 hectare de uva. Demais. Cara... E o pessoal às vezes abre o olho demais para a cultura de grão, sendo que o dinheiro de fato está no HF. Tá. Então eu acho que o pessoal no Brasil deveria ser mais incentivado, né, a produzir o HF, a produzir culturas que vão de fato acelerar o desenvolvimento. Porque você tem uma cultura que às vezes vai ocupar uma área gigantesca, vamos lá, soja, milho, e não vai gerar o tanto de renda que às vezes o HF ia gerar, óbvio. Mas é que a questão, cara, eu acho que ela é, além de cultural, igual você falou, ela é um pouco do... Porque o pessoal tem preguiça, você acredita? Sim, porque assim, a soja, o milho, o boi, você liga no frigorífico, você liga na trade, tô mandando 1000 carretas de boi aí, sim. O Pix tá na conta, acabou. E o frigorífico ganha dinheiro por quê? Porque ele tem a distribuição. Né? Desse jeito, cara. Aí o HF não, o HF o cara tem que plantar, ele tem que ir lá montar uma rota, ele tem que entregar, ele tem que ser um comercial, ele tem que ser um pouco de tudo. Sim. Então assim, exige um pouco mais de capacitação e um pouco mais de gasto de energia, né? Também, cara. Aí eu acho que talvez isso que limita, porque você pega o Japão, por exemplo. Uhum. Lá no Japão, os caras não têm espaço para produzir, né? Sim. A maioria lá é HF, pesado. Sim. Tá fazendo até em laboratório lá, né? Sim. Cultura de tecido e tudo mais. Então, assim... É um mercado que fatura demais, né? Trabalho no HF, eu sei. 1 metro quadrado de alface, o cara pode botar R$50 de lucro. 1 metro quadrado, R$100 de lucro. Cara, você que é o mestre do HF sabe o potencial que existe, né? O mestre do HF sabe o potencial que existe. Mas aí você falou, existe um trabalho, né? Existe uma energia maior que o cara vai gastar. É artesanal, né? É artesanal demais. E por incrível que pareça, o café ele combina um pouco dos dois. Tanto na questão da grande produção, porque você tem áreas de café que são, cara, equiparável ao que é soja. Né? Tem cara que tem lavoura equiparada à lavoura de soja, só que de café. Mas o problema do café tem um pouco disso na questão do trabalho. Uhum. Porque existem muitas áreas que não são mecanizadas. Isso aí gera o quê? Necessidade de mão de obra humana. Só que hoje, você não acha ninguém para trabalhar. Não, deixa eu te falar. A gente trouxe um cara aqui, acho que tem uns 20 dias, umas 2 semanas atrás, que ele é especialista em café e a gente tava falando do café. Uhum. Ele falou, cara, que tem região que tá pagando 500, 600 reais a diária pro cara colher café. Desse jeito. Cara, moço, me fala aí que engenheiro... Tem médico que não tá ganhando isso por dia hoje. Desse eu falo jeito. Pra você. Cara, sabe o que muito produtor lá do Espírito Santo tá fazendo? O cara pega, constrói alojamento. Já vi isso. Já vi cliente falar isso. O cara pega, constrói um alojamento na fazenda dele. Coloca lá 20, 30 beliche. Manda um caminhão, um ônibus lá pra Bahia, o caminhão desce lotado de gente só pra colher café. Olha aí. O cara passa lá a temporada inteira de colheita aqui, volta pra... Tem colhedor de café, se o cara quiser,
cara consegue tirar 6, 7 pau no mês, cara. Isso é um absurdo. Existem pessoas que estão pagando isso. Entendeu? Então, assim, cara, isso mostra o quanto a gente ainda precisa desenvolver na tecnologia para parar de depender do fator mão de obra humana, né? Mas é muito difícil você pensar nisso numa área de morro, que é o Espírito Santo. Ainda não sei se ainda teve a oportunidade de ir lá. Nunca fui, mas, cara, lá é morro, morro, morro. Imagina que é uma mistura entre o Rio e uma região, sei lá, serrana. Uberaba. Cara, e o Espírito Santo, ele é um estado com IDH relativamente elevado em relação aos outros estados do país, né? Mas, ao mesmo tempo, o pessoal lá não quer trabalhar muito, não. Então, isso dificulta demais, cara. Ô, Luca, e aí a Duro PVC, além de vender, além da Agromoto, vender os produtos da Duro, tem também outras lojas que vendem produtos da Duro? Sim, cara, hoje o nosso maior faturamento não é pelas agromotos, né? O nosso maior faturamento são pelas revendas parceiras, né? E o meu trabalho tem sido justamente esse, entender as culturas dos estados, trabalhar junto com as revendas para gerar, né, o direcionamento do produto da Duro até o produtor. A revenda que você fala é diversas lojas agropecuárias esparramadas. Isso. Cara, hoje o que gera faturamento de fato não são as lojas agropecuárias, né? São mais as revendas de irrigação focadas mesmo no negócio, projeto, né? Entregar irrigação no campo. E ano passado eu tive no Tocantins, estive em Minas, estive no próprio Espírito Santo, Santa Catarina, fui para Pernambuco também, Bahia. E a gente percebe que cada região, igual a gente estava falando aqui no início, é uma cultura diferente. Quando você vai lá para Santa Catarina, por exemplo, cara, lá é só cebola. Cebola, 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 cebola. Então, você tem uma cultura que domina o estado, mas ao mesmo tempo é uma cultura um pouco instável, né? A gente viu aí lá na Bahia, viu lá embaixo também em Santa Catarina, produtor deixando de colher, cara, cebola. O cara pegava e não colhia o pé. Não compensava. Porque não compensava, né? Então, é bacana a gente olhar para a cultura do café como uma cultura que gera essa estabilidade, né? Já o HF, querendo ou não, você necessita aí de estar sempre trocando a cultura, né? Ter uma diversificação. Então, assim, cara, é um cenário mais confortável para quem mexe com café, sabe? Eu vejo que é algo que traz uma rentabilidade. E pensando aí no... Qual que é a vida útil de uma irrigação aí numa área aí? Cara, vida útil da irrigação vai depender, né, de como o cara utilizar. Eu gosto de perguntar, a vida útil de um carro. Vamos lá. Depende do motorista. Depende do motorista, cara. Depende do cuidado que ele vai ter, né? Então, um sistema que a gente for colocar aí um tubo gotejador de parede média grossa, que o PVC, cara, ele, na maioria, quando é instalado, tá enterrado. Então, você não sofre ali o fator climático, né? O PVC não sofre com as condições climáticas. Já o gotejo, né, ele vai sofrer diretamente. Então vamos colocar aí 2, 3 anos uma mangueira de parede média grossa, né? Não é o meu mercado, não é o que eu fabrico, né? Mas a gente sabe que é o que o pessoal mais abre o olho para preço, né? Mas quando a gente vai para fita, que são os produtos que giram aí no HF, você vai colocar 6 meses, né? 6 meses, uma safra, o cara consegue utilizar a fita, né? O PVC, tem PVC lá na fazenda que são, sei lá, tem 10, 15, 20 anos. Esses dias eu tava numa fazenda de um amigo meu, lá em São Miguel do Araguaia. E o pai dele fez um projeto de distribuição de água pro pasto. Lá, cara, muito antes de eu, assim, pensar em trabalhar. Fazem o quê? Uns 15 anos. E o PVC tá lá, cara, intacto. Tem parte que tá exposta, tá tudo ok. Então, a gente faz questão de fabricar esse material que seja durável, né? Por isso o nome já diz. Então, quando você fala do sistema inteiro, vai depender muito da utilização, né? Mas quando fala do nosso material... E da manutenção também. Né? Da manutenção também, né? Você que tá em contato direto com o produtor sabe que às vezes o cara te liga, tupiu aqui, não sei o que, né? Isso é justamente pela falta do cuidado, aquela atenção, né? Então, vai depender bastante do cuidado, rapaz. E o que é que faz o PVC ficar mais resistente ou menos resistente? Algum componente na fabricação que coloca? Cara, então, o que tá no tubo de PVC? Carbonato de cálcio, a resina, que é o policloreto de vinila, e o pigmentador. A resina que a gente utiliza é resina importada, né? A Braskem também fornece pra gente, é um grande parceiro nosso. E essa resina é extraída do quê? Cara, a resina, você acredita que ela é extraída do sal? Do sal? Do sal, cara. Cara. Do sal. Isso é engraçado, né? Ela é extraída do sal.
E meu pai é o mestre, assim, supremo para explicar sobre o processo de produção, né, do PVC. Então, você tem um cilindro e rosca que vai aquecer esses 3 materiais, formar o tubo através do cabeçote, e aí ele esfria na banheira e vai para o corte. Então, é um processo bem simples, mas ele exige muito desse cuidado, né? E são 30 anos que a gente está nesse mercado. De concentração e... Isso, de concentração, a estabilidade térmica do material também. Então é como tipo eu falei, tudo um pó que mistura na resina. Isso, é um pó que ele cozinha. é plastificado através do calor. Então você tem lá o material que ele é batido, misturado, ele desce para as extrusoras e através do movimento de um cilindro e uma rosca, tá? Imagina que você tem o parafuso e... Como é que é o nome daquela porca que faz a contratrava? Imagina que você tem um parafuso e uma porca. Uhum. O PVC, a resina, o pó, ele vai entrar no espaço entre o parafuso e a porca. Só que é um parafuso de 3 metros. E é uma porca de 3,5 metros também. Entendi. Então, ele vai plastificando através do aquecimento e do contato, né? E aí você plastifica ele passa por um processo de resfriamento, ele é cortado e aí já tá lá o tubo. E aí a unidade de produtividade de vocês lá é medida em quilos, em toneladas. Toneladas. Hoje a Duro tem capacidade produtiva de 2.000 toneladas mês. 2.000 toneladas mês. Isso, 2.000 toneladas mês. E essa produção hoje ela atende a demanda, falta, sobra? Cara, hoje, graças a Deus, o cenário a gente vende, mas não consegue entregar todo mês. Então, meu pai tá investindo muito agora. Então precisa aumentar a fábrica. Meu pai agora investiu em mais 4 extrusoras, né? Fim do ano a gente vai estar... Injetoras, desculpa. A gente vai estar com 10 injetoras ao fim do ano, que são as máquinas que fabricam as conexões injetadas. É um outro processo. Uhum. O processo de injeção, as conexões são feitas não a partir desse processo de extrusão. Você pega um granulado já pronto, então não é um pó, é um granulado. Porque é tá? mais resistente. Né? O plástico, a concentração dela é diferente do tubo, né? Então você tem um material mais resistente na conexão. Mas tudo seguindo a norma padrão NBR, né? Todas as conexões são fabricadas sob norma. E você tem o seguinte processo. Você tem um molde, uma forma, tá? E essa forma, ela gera uma compressão. E quando ela gera essa compressão, o material é aquecido e injetado. E é muito legal, quando você for na fábrica, você vai ver, esse molde, passam por ele alguns tubos de água gelada para resfriar o molde e quando a conexão sair, ela não amolecer. Assim, Entendi. Também é no processo de extrusão, né? Só que na injetora, a injetora vai ter o tamanho de 2 salas dessa, né? Já a extrusora vão ser 10, entendeu? De comprimento. Então, é um processo mais simples, mas ele reflete muito no que é o processo de extrusão, né? Eu tô engatinhando ainda para entender esse processo, mas meu pai é impressionante. Ele vê uma conexão que foi lançada agora, ele olha a conexão e fala, ó, tá vendo esse detalhezinho na virola aqui? São detalhes que você não consegue ver, cara, mas ele enxerga. Isso aqui é 2 segundos no processo de resfriamento que precisa colocar. Melhorar. Isso aqui é um problema de fluxo no molde. Então, assim, meu pai, ele é o crânio quando você fala em processo industrial. Eu já não sou muito fã dessa parte, mas de qualquer forma, tem que estar integrado. Mas pelo seu perfil aí, pelo que eu te conheci até agora, você é o cara do comercial mesmo. Você é o cara que tem que estar vendendo ali, isso conversador. Que eu gosto. É isso que eu gosto, cara, fazer negócio. Assim, eu acho que isso veio muito da minha mãe, que meu pai, ele não é tão comercial assim, minha mãe chegou a me ensinar mais isso. Sua mãe também tá na operação, não? Não, cara. Minha mãe não trabalha com nada a ver com PVC. Né? Lá em casa, a minha irmã, eu tenho uma irmã também, ela tem 15 anos. E ela falou que quer trabalhar com relação internacional lá na Duro. Exportar, ué. Exportar e importar. A gente também tá entrando agora no mercado de exportação. Né? Eu não vou falar aqui agora que vai que algum concorrente olha. Mas a gente tá nesse processo agora para exportar. A gente trabalha bastante com importação também, né? De alguns produtos. O adesivo ultra forte, por exemplo, que é um dos itens que mais torna a Duro conhecida nas revendas distantes. Né? Esse dia eu recebi um vídeo de um produtor, a gente não pode mostrar isso, né? Mas ele gravando lá, esse adesivo da não sei aonde, eu não posso falar a marca aqui, não presta, e o sistema todo estourado num cavalete que ele tinha instalado lá, porque são peças DIN, né? Então acaba sofrendo uma compressão muito grande. E aí eles mostrando o sistema todo, falando, não, que peça de adesivo da Duro, né? Então, assim, é bom você marketing gratuito. Ouvir isso, cara. É bom você ouvir isso. Então, existem alguns itens do portfólio que a gente tá sempre importando, né? Mas falando sobre a família, assim, hoje é isso. Eu, meu pai, né? Em breve, minha irmã. Boa. Se Deus quiser. E aí, então agora,
com essa expansão aí da fábrica e com esses novos equipamentos, aí vocês vão para quantas toneladas mês? Cara, de injeção, eu tava vendo, deram uma média aí de 52 toneladas, porque a injeção tem um volume bem menor, né? De injeção, a gente quer chegar lá nas 100 toneladas, cara, porque a injeção representa uma fração bem menor, né, do que a extrusão, mas a gente quer chegar nesse número aí, cara. Boa. E são quantos colaboradores lá na fábrica? Hoje são 200 colaboradores, na média de 200 colaboradores. Isso. E é 24 horas? Cara, 24 horas, segunda a sábado. É mesmo? Para só no domingo, porque realmente tem que dar um stop nas máquinas, né? Pra dar uma manutenção. Meu pai tá contratando mais 30 pessoas agora. Mais 30? Por causa desses processos que vão ter, né, na área de injeção, a gente agregar mais o mix de conexão. Então... E quais são as modalidades que esses profissionais precisam? Por exemplo, um engenheiro mecânico? Cara, hoje o nosso gargalo é em conseguir achar extrusores e profissionais de injeção. Porque o que é o processo de fabricação? É muito especializado, né? Cara, assim, o processo, se você for olhar para a base do negócio, vamos lá, para eu fazer uma conexão, é praticamente o mesmo processo de fazer uma garrafa plástica. O quê? Isso aqui é um molde, você injeta um plástico, ele é aquecido, forma, acabou. Entendeu? Então, o processo de injeção ele é um pouco mais abrangente. Já o de extrusão é um pouco mais detalhado. Então, são mais limitados. Então, por exemplo, perfil de aço. O perfil de aço de metalon é feito por uma extrusora também. Né? O cara pega aqueles... Esqueci o nome daquelas rodas de ferro comprensado que a Metal Forte faz. E ele tem que entender todo o processo. Desde o desenvolvimento do material até o processo para chegar no produto final. Então, hoje, a gente precisa de extrusor. Só que não é fácil achar no mercado. Então, o que a gente faz? A gente ensina, né? Se forma. A gente tem uma equipe lá, tem pessoas que estão na Dura há 25 anos. A minha vendedora de ponta lá, a Lucinha, ela tem 28 anos de casa. Né? Então, assim, é bacana que na empresa a gente tem essa cadeia de pessoas que vão passando o conhecimento umas para as outras. Mas todo mundo que vem aqui, que é empresário, chega para você e fala que tá difícil contratar gente. E de fato tá. Então, isso é um fator limitante, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que precisamos formar cultura. Precisamos formar gente, né? Então, a gente está construindo essa parte de ensino, de escola do PVC. Eu tenho um projeto de fazer uma escola do PVC um dia. Tem que fazer uma plataforma aí de curso online, alguma coisa assim. Aí, ó, você que vai lançar a gente. Porque com certeza tem uma demanda, né? Assim, altíssima, sim. Porque, cara, é só 8% da agricultura no Brasil que é irrigada. Sim. Quem não percebeu ainda a oportunidade que é o mercado de irrigação, sim, ou tá cego ou tá surdo. Cara, quantas indústrias de PVC você acha que existem no Brasil? Eu falo só irrigação. Eu não tô falando de... eu conheço 3. Cara, e se eu te falar que eu conheço mais de 20? Indústria de PVC. Assim como Maduro, óbvio, existem proporções e proporções. Sim. Mas, cara, são mais de 20 indústrias de PVC no Brasil para irrigação. Pouco, né, cara, se for levar em consideração a operação inteira, né? Eu acho um número até razoável. Eu não queria que chegasse mais, não. Tá, mas vamos lá. Mas cara. Vamos falar de mais oportunidades que a cadeia traz. Sim. Porque não é só o PVC. Sim. Né? É sim. o projetista, é o comercial. Sim. É o assistência técnica. Sim. É o montador, enfim. Cara, hoje irrigação tá dando, assim, dinheiro demais. Tanto que você não acha. A Duro já teve muitos bons projetistas na própria empresa, na própria Agromoto. Né? A gente atendia projetos, a gente executava, a gente fez já uma irrigação de coco pro Júnior da Friboi. Irrigação de coco. Tudo isso com projetista interno. Só que hoje não tem como você pegar esse cara e falar, não, trabalha para mim. Porque todos eles já estão lá, ó, com a própria empresa, a própria operação. Então, nosso trabalho é muito mais em gerar parceria com esses caras que têm estrutura de revenda, de projeto, do que pegar e tentar fazer por mim. Tem uma loja lá no Espírito Santo. Essa loja tem 50 motos de montagem. Tem 50 montadores de irrigação rodando. Ela tem uma loja no Espírito Santo e tem uma loja no sul da Bahia. Imagina o que são 50 motos. Agora coloca mais 20 carros, tá? Nisso entra Hilux, estrada, só carro de esporte, carro de campo. Só para atender demanda de irrigação. É comum você ver uma sementeira, você ver uma araguaia com os carros na rua rodando. Mas olha o mix
que os caras trabalham? Tem tudo. Ó, tem insumo, tem a própria irrigação, tem semente. O que você precisar ali pro campo, você vai encontrar. Mas o cara trabalha só com irrigação e é projeto. Olha aí. Isso lá no Espírito Santo, no sul da Bahia, você vê demais. Só que quando você vem aqui pra Goiás, cara, já é um outro cenário. Aqui o pessoal já é mais turrão. O cara não gosta de fazer projeto. Né? Óbvio, Não eu tô gosta falando, de fazer projeto. não gosta de fazer projeto, cara. Tô até tomando cuidado com as palavras aqui. Não, você não pode falar. Isso é muito difícil. Cara, Aqui. assim, a gente passa dos 4.000 alunos, né, dentro da nossa plataforma de curso e horta e irrigação não funciona um sem o outro, né? Não tem jeito. Cara, o que eu recebo de telefonema de cara me ligando, falou assim, Pedro, eu liguei a irrigação aqui e a água não... O aspersor não rodou. Eu falei, beleza, qual que é a pressão de projeto? O que é isso? Qual que é a vazão de projeto? Não, moço, fui lá na ferragista, comprei uns aspersor lá, liguei a bomba aqui. Desse jeito, chefe, cara. Não é assim que funciona, não. Desse jeito. O goiano, eu acho que o goiano tem muito isso. Não é? Sabe? Ele é amarrado em olhar o trabalho do cara, do profissional e falar, putz, esse cara aqui trabalha bem. Esse cara aqui vale a pena eu investir porque eu não vou ter dor de cabeça. Cara, são casos dos meninos lá da Redrip, o Pedrão e o Henrique. Eu vejo ali no dia a dia, eu acompanho eles. O detalhe que eles fazem no projeto, as preocupações, seja no que é o principal, que é desenvolver o projeto, o cálculo que eles fazem de uma maneira excelente, mas desde a casa de bomba. Os caras fazem questão da casa de bomba ser pintada, colocar um quadro de vidro lá todo bonitinho, explicando o que é o projeto, o que é a vazão, como é que tem que funcionar. Aí pega, aparece um caboclo lá, jogando um preço pela metade, só que num projeto que você não tem a distribuição que eles têm, não tem o cuidado, não tem o profissionalismo. Então, é difícil já você olhar pro cara e falar, ó, você precisa fazer um projeto para atender a sua necessidade, para você chegar onde você quer de produção. Agora, o cara quer fazer isso, nem que seja nas coxas, mas ele não quer pagar o projetista. Pois é, você que tá aí assistindo esse podcast aí, tá às vezes meio perdido aí na sua carreira, não sabe o que você quer fazer, vou te dar um conselho. Cara, aprende a fazer projeto de irrigação. Aprende. Projeto de irrigação, eu vou te falar, assim, o mais barato que você vai fazer aí vai ser R$500. E um projeto desse, depois que você pegou uma prática, você vai fazer em 2 horas. Coisa rápida, porque as coisas vão ficando mais automáticas, né? Lógico, aí vai aumentando a área, vai aumentando o projeto, aumenta as complexidades. Eu conheço projetista, eu vou falar de mim, eu sou projetista também. Cara, já teve medo de eu ganhar 7 mil, 10 mil reais fazendo 2, 3 projetos na semana. Sim, cara, E detalhe, em casa. Porque é tudo online. Você entra pelo Google Earth, você pega altitude, você pega vazão, você pega tudo, né? Assim, vazão não tem jeito, né? Eu digo, o curso da água, a distância, a energia, você calcula tudo, é bem tranquilo. Cara, hoje eu vejo muito estagiário lá batendo na porta da Grão-Moto. Falando, não, vocês não trabalham com grão, não? Quero trabalhar com grão. Quero trabalhar com grão, O cara acha que dinheiro tá no grão. Ô, boca aberta. Não tá. Cara, o dinheiro, cara, ele tá no HF. O dinheiro tá nesse processo de projeto pequeno produtor. O cara fica olhando pra grão. O que dá dinheiro, cara, é o HF. Entendeu? E aí, existem muitos que chegaram lá, visando um tipo de trabalho, e quando olhou pra irrigação localizada, né, brilhou o olho e falou, é com isso aqui que eu quero mexer, porque é isso que dá dinheiro, né? Então, assim, cara, eu acho que o pessoal tem que ter muito mais olhar pra localizado do que pras grandes culturas, porque, igual você falou, dá pro cara fazer 7, 8 pau, enquanto o cara que tá lá ralando a camisa nunca consegue tirar isso com outras culturas. Né? Show de bola, moçada. Esse foi o Lucas Gil. Lucas, cara, obrigado aí, viu, por você ter vindo. Privilégio. Parar aí a sua Bom rotina demais. pesada, eu sempre agradeço, porque eu sei que Não é a gente fácil, grava quarta-feira à tarde, né? Você liga pro cara, não, quarta-feira, vamos lá ficar 2 horas conversando fiada ali, né? Mas bom, cara. Mas é bom pra levar informação pra moçada, né? É isso mesmo, e aprender também. O dia a dia de quem tá no campo trabalhando. É isso mesmo, cara. Obrigado, viu? Imagina. Privilégio aí. É nosso. Valeu. Obrigado você que assistiu esse episódio aqui até o fim. Assistiu até agora. Você já pagou nós? Aqui, ó. Se inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta, compartilha. Também segue nosso perfil nas redes sociais, @portalagro2 e acessa nosso site www.agro2.com.br, que a gente está lá diariamente com nossos jornalistas escrevendo pautas quentes sobre o agronegócio do Brasil e do mundo. Tá bom? Valeu, muito obrigado, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.